Página 271. Exercício 7, hidrostática. No esquema a seguir está representada no instante t igual a 0, uma caixa d'água cuja base quadrada tem área igual a 1 metro quadrado. Então nós temos que é o instante t igual a 0, ok? Então você já tem uma quantidade de água dentro da caixa. Está dizendo que a vazão, a partir do instante a caixa d'água passa a ser preenchida com água proveniente de um tubo que opera com vazão. Tá vendo aqui? Isso aqui significa o quê? Significa... Por que está ficando azul? Que coisa, hein? Agora melhorou. Significa que a quantidade de água que está caindo aqui, no caso aqui ele está entrando, podia estar saindo também, né? Está entrando na caixa d'água, é essa quantidade aqui em volume, tá vendo? 10 a menos 2, né? 1/100º de metro cúbico. 1/100º de metro cúbico. 1 metro cúbico, se você não sabe, equivale a 1000 litros. Né? 1 metro cúbico de água, 1000 litros de água. 1 metro cúbico de óleo, 1000 litros de óleo. É um volume, né? 1 litro é um volume. Então, aqui 10 a menos 2 metro cúbico é a 100ª parte de 1000 litros. Ou seja, são 10 litros por minuto. Então, entra aqui nessa caixa 10 litros por minuto de água. Tá? Então, no instante t igual a 0, você já tinha esse volume. Então, ele passou a cronometrar a partir desse instante aqui. Então, você tem uma base aí de 1 metro, né? E uma altura de 10 centímetros. Então, você pode calcular, porque tem uma pequena curvatura aqui, né? Então, não é exatamente um paralelepípedo, né? Então, você pode calcular aproximadamente esse volume de água como sendo, né? Aqui a base é quadrada, ele falou, então seria 1 metro quadrado vezes 0,1 metros, né? Vai dar 0,1 metro cúbico, né? Então, você já tem aqui 1/10 de metro cúbico aqui preenchido, né? Tá bom? Então, essa é a ideia. Então, 1/10 de metro cúbico é o quê? 100 litros de água. Então, você já tem 100 litros de água aqui, nesse instante t igual a 0. Desprezando-se as perturbações causadas pela introdução da água na caixa, essa água que está caindo, né, provoca aqui movimento. Né, e nossas equações são válidas para o repouso, né? Mas está considerando que, nesse caso aqui, essas perturbações não são muito grandes, então você vai poder desprezar. Desprezando-se as perturbações causadas pela introdução da água, adotando-se G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e considerando que a água tem densidade igual a 1 grama por centímetro cúbico, pede-se para traçar o gráfico quantitativo da pressão exercida pela água na base do reservatório desde o instante t igual a 0 minutos até o instante t igual a 20, admitida que não ocorram transbordamentos. Depois calcule no instante t igual a 20 minutos a intensidade das forças resultantes aplicadas pela água nas 5 paredes molhadas. Então aqui ele está falando aplicada pela água. Não deixou claro, né? Mas nós vamos calcular só a pressão hidrostática, né? Porque você tem que lembrar que aqui já existe uma pressão atmosférica, tá bom? Então já existe aqui, antes de colocar água aqui já tinha o ar aqui presente, então já tinha uma pressão, tem pressão, né? Aqui, só que essa pressão é, no caso aqui, ó, do lado de dentro da caixa e do lado de fora, né? Então você tem um equilíbrio aqui. Quando você acrescenta água, você vai ter uma diferença de pressão, né? Entre a parte interna e a parte externa. Essa diferença de pressão é exatamente por causa aqui na lateral, tá? Por causa da água, né? Que você está colocando agora. Então você vai acrescentar uma pressão aqui devido à água na parte interna e na parte externa não. Então, você vai ter uma diferença de pressão aqui. Então aqui ele não deixou claro, mas ele pede para calcular a pressão exercida pela água. Vamos considerar a pressão só a pressão hidrostática, tá? E não a pressão absoluta. E aqui também vamos calcular as intensidades das forças resultantes aplicadas pela água. Então vamos calcular só o que foi acrescentado devido à presença da água aqui. Então você vai calcular aqui a força que essa água exerce na parede, né? Você não está considerando a pressão atmosférica, tá? Porque a pressão atmosférica está equilibrada aqui pela parte interna e externa, então está desconsiderando aqui. Ele quer saber, na verdade, o acréscimo, né? Quando você colocar água, vai aparecer uma força extra aqui do lado de cá, né? É isso que ele quer. Então a gente vai calcular só a pressão hidrostática e a força que a água exerce aqui. Então, como a gente começa a pensar aqui? Para traçar o gráfico, a primeira coisa que tem que saber é de que forma essa pressão vai variar aqui, né? É de que? De maneira linear ou não, né? Então existe uma vazão constante, tá vendo? Aqui, ó. Vazão constante, é sempre essa quantidade de volume por minuto. Então há um acréscimo aqui de volume sempre constante, é sempre o mesmo valor a cada minuto, né? Porque são cerca de
10 litros por minuto, são 10 litros por minuto. Então, cada minuto entram 10 litros. Então, esses 10 litros que são acrescentados aumentam a pressão aqui no fundo, né? Então, como é que aumenta essa pressão? Então, vai ter que escrever essa função, né? Descobrir essa função aí. Aí, descobrindo a função, a gente traça o gráfico, né? Você pode fazer um gráfico de pressão, ó, são 20 minutos. Pode criar uma escala de tempo aqui, né? Você não precisa nem criar escala de tempo, é só ter ideia, né, geral de como que é essa variação e a gente traçar um esboço do gráfico, né? Você marca o menor valor, qual é o menor valor de tempo? 0. Qual o maior valor de tempo? 20. Então, o tempo vai de 0 a 20. Pronto. E qual o menor valor de pressão? Aí você vai calcular que no instante t igual a 0, qual era a pressão aqui no fundo? A gente calcula, né? A pressão, não a pressão total não, tá? Só a pressão hidrostática. Então, qual a pressão hidrostática aqui no fundo? A pressão devido a essa coluna de água, né? Então, a gente calcula. Depois, a gente vai calcular qual a pressão final. Então, depois de 20 minutos, a gente calcula qual é o volume total de água que tem aqui e calcula novamente a pressão. Aí a gente teria que saber como que varia. Só que essa pressão vai variar linearmente, o gráfico vai ser uma reta, né? Só que a gente tem que provar isso, né? Provar que varia linearmente. Então, vamos fazer isso. Então, como é que a gente vai escrever a pressão lá no fundo da caixa? Então, tá, letra A. Letra A. A pressão lá no fundo, pressão hidrostática, tá, gente? Então, a pressão hidrostática, você tem que já ter memória disso, né? É o teorema de Stevin, é o que? MI/GH, tá? IGH. Só que aqui, o que está acontecendo? Como a água está, né, caindo aqui no fundo, né, caindo na caixa, então, o que acontece? A pressão vai aumentando, né? Então, o que está variando aqui? O Mi está variando? Não. O G está variando? Não. É o H que está variando. Então, a gente pode escrever esse H em função do tempo, né? Ver como é que varia em função do tempo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, a gente vai avaliar agora como que esse H varia com o tempo. Então, vamos lá. Primeiro aqui, está falando em volume, né? Então, vamos escrever a função do volume primeiro, né? O volume de água não varia ali? Então, vamos escrever como é que o volume varia. Então, vamos lá. O volume é o seguinte, ó, você tem um volume, né, de água na caixa, então esse vai representar o volume da água ali, vai ser igual. No início, você tem um volume inicial, né? Já está lá, aquela quantidade, tem que calcular depois. Então, você tem um volume inicial, vamos chamar de V0. Então, no instante t igual a 0, você já tem um volume inicial lá. Deixa eu colocar aqui, peraí. V0. Aí, depois você vai fazer o quê? Mais o acréscimo. Quanto que acrescenta de água a cada minuto? É uma coisa, é algo linear, né? É sempre a mesma quantidade, entendeu? Se é sempre a mesma quantidade, quanto que acrescenta de água? Você vai voltar aqui, ó, acrescenta a cada minuto essa quantidade aqui, ó, menos 2. Então, veio a 10 menos 2. Isso a cada minuto, né? Então, é 10 menos 2 metros cúbicos por minuto. Então, 1 minuto. Mas se você quiser saber em 2 minutos, o que você faz? Você multiplica por 2 em 3 minutos. Como é constante, né? Então, você vai simplesmente multiplicar pelo tempo, né? Então, essa aqui, sempre que você tiver isso, se multiplica pelo tempo. Então, como é que fica aqui? Vezes, chamar aqui de t, né? Como o t inicial é 0, então chama só de t. Você chamar de delta t, né? Mas você vai, mas da onde saiu isso? É simples, se você pensar, o que está dizendo aqui? Ó? Vamos voltar aqui, o que está dizendo? Que isso aqui é a vazão, ou seja, a quantidade de água que entra aqui em um determinado tempo, certo? Então vamos lá, se você não entender essa equação, vamos escrever de outra forma aqui, vamos fazer a vazão. Então, qual é a quantidade de água que cai ali a cada minuto? Vamos chamar essa quantidade de água vazão, né? Vamos chamar isso de vazão. Então, vazão, o nome é esse mesmo, tá? Alguns textos usam a palavra, não, a letra Z para simbolizar vazão. Então, vazão. Então, alguns livros chamam de Z. Então, vamos escrever vazão mesmo. Vazão é igual. O que chama de vazão? Está aqui, está escrito aqui, ó, tá vendo? Que opera com vazão, tá? Você olha no dicionário, vazão, para ver a definição, como é que ele escreve a definição de vazão. Constante de 1,0 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos por minuto. Então, vai ser a quantidade de água que está entrando aqui a cada minuto. Então, o que é a vazão? Quantidade de água, no caso, ele foi em volume, né? Então, chama esse volume que está entrando ali de ΔV, ok? Então, fica assim, ΔV sobre, tá? Só olhar lá, ó.
quantidade de água, no caso aqui em volume, por minuto. Então, por minuto. Então, por tempo, né? Então, vai ser o que? ΔT. Então, a vazão é isso, a quantidade, né? Quantidade de água em volume ali, no caso é água, entendeu? Pode ser outra coisa. No caso desse exemplo é água. Então, o volume de água está entrando, chamei de ΔV, né? Por quê? Porque não V, né? Porque não é um volume final, ele está variando. Então, ΔV significa uma porção, né? Uma quantidade, nesse caso aqui, quantidade de água que está entrando, ou seja, a variação de água que está, a variação de volume que está ocorrendo ali. Então, é uma variação de volume essa vazão, uma variação de volume que ocorre a cada intervalo de tempo. Por isso, ΔV. Por isso que não chamou de V, né? Chamou de ΔV porque é uma variação de volume que está ocorrendo na água. Primeira coisa, é a quantidade de água que está entrando e, ao mesmo tempo, é a variação de volume de água que está acontecendo aqui na caixa d'água. Por isso que se chama ΔV. Né? Nenhum intervalo de tempo. Então, o intervalo de tempo é ΔT. Vamos colocar aqui. ΔT. Está aí, ΔT. Então, a vazão é isso. 10 elevado menos 2. Pronto. Isso é o quê? É igual a ΔV sobre ΔT. Vou copiar aqui para não perder tempo, né? Tudo bem? Então tá, eu quero saber o que? O volume, né, final. Por que eu quero saber isso? Eu quero calcular o H para colocar nessa fórmula, tá vendo? O H aqui, ó, esse H que me dá, porque o H, à medida que a água está caindo, o H vai mudando. Se o H vai mudando, pelo teorema de Steyr, que a pressão vai mudar. Aí eu vou ter a função da pressão que a gente quer para desenhar o gráfico, né? Então tá, então vamos lá. Então eu preciso achar o ΔV, então. Então é isso que a gente vai fazer agora. Mas ΔV a gente pode estar escrevendo. O que é ΔV? Não, vamos escrever passo a passo, não pode confundir, né? Vamos lá, vamos com calma, vamos confundir aí. Eu quero ΔV para achar o H, tá? Então vamos lá, vamos achar o ΔV. Então ΔV é igual... Aí aqui, ó, o ΔT está dividindo, passa para o lado de lá multiplicando. Então vai ser 10 a menos 2 vezes ΔT ou ΔT vezes 10 a menos 2. A ordem não tem problema, tá? Eu vou colocar 10 a menos 2 vezes ΔT. Tá aí. ΔV igual a 10 a menos 2 vezes ΔT. Agora sim. Quem é ΔV? V final menos V inicial, né? V final menos V inicial. Isso é igual a 10 a menos 2 de novo. Opa, isso. Vezes ΔT. Mas quem é ΔT? T final menos T inicial. Tá, agora eu quero V final, né? Ou V simplesmente. Vamos chamar só de V, que é o V final. Entende esse V final já, para simplificar. Então V menos V0, então V final, T final menos T0. Mas o que é o T inicial? Vamos voltar aqui, é igual a 0. Então esse T inicial aqui ele vai desaparecer. Fica assim, né? Some o T inicial é 0, então tira dali. Pode tirar o parênteses, né? Já que só vai ficar T final, pode botar o parênteses. T final pode chamar só de T, entende? Que é o instante final. Pronto, né? T final é T. V final é V, tá? Então fica V menos V0 igual a 10 menos 2T. Deixando, tira esse V0 aqui, vamos isolar o V. Como é que vai ficar? Pronto, fica assim, né? V igual a V0 mais 10 menos 2T. Exatamente o que está aqui, né? Aquilo que a gente já tinha escrito aqui. Agora você sabe de onde vem isso, né? Então aqui você está mostrando que a variação não, né? Que o volume ele varia com o tempo e essa variação é linear, tá vendo? Porque isso aqui é uma função de primeiro lugar. Esse 10 menos 2 é um número, é uma constante, né? Significa 1 sobre 100. Então isso aqui é uma constante. E é a vazão, né? Aquele valor lá, tá vendo? 1 sobre 100, é isso aqui. Então a vazão. Então V, o volume, né? O volume, V é o volume no instante T, tá? Então esse volume aqui é no instante T. Então o volume final, né? Ou o volume no instante T. Então o volume em um instante qualquer T é igual ao volume inicial, faz sentido, né? Tá aqui, ó. Já tinha um volume no início, no instante T igual a 0. Então aparece na função, tá vendo? A função está descrevendo o volume de água contido nessa caixa. Então por isso que tem esse V0 aqui. Que já tinha água no instante T igual a 0. 10 a menos 2 é o quanto de água é acrescentado àquela caixa a cada minuto. Então, se você quiser saber no instante qualquer, você tem que acrescentar o tempo aqui, né? Se quiser saber em 5 minutos, então, esse valor vezes 5. Então, isso aqui vai simbolizar o quanto foi acrescentado em determinado tempo, né?
E o volume final é esse volume acrescentado mais o volume que já tinha no início. Então está aqui. Agora vamos escrever, achar o H, né? Bom, qual é o volume de água ali? Como é que eu escrevo o volume de água? Vamos escrever aqui num canto, né? Depois a gente só substitui. Vamos fazer aqui do lado também, né? Mas que eu escrevo ali, o volume de água, calculando o volume ali, em função da área da base e altura. O motoque fez barulho, né? Então, vou repetir aqui, ó, função da área da base e da altura, como é que calcula o volume de água? Então, o volume de água na caixa, em determinado momento, é igual à área da base, eu vou chamar só de A, vezes a altura, né? Então, como que eu tiro a altura daqui? A altura é o volume sobre área, é isso que a gente quer para substituir ali, né? Vai ficar volume sobre área. Ou senão podemos fazer aqui, né? Podemos achar, substituir por esse volume aqui, ó, né? Então tá, vamos lá. Altura é igual volume sobre área. Então, primeiro, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai usar, então, essa equação aqui agora, H igual a V sobre A. Por que esse A não quer ficar maiúsculo? H igual a V sobre A. Vamos substituir essa equação que está aqui, né? E depois trazemos para cá, tá bom? Então, vamos lá. É dado a área, não é? Vamos ver aqui, ó. A área ali, a base, de 1, ó. É bom que vai desaparecer, porque a área vai dar 1, né? 1 que, professor? Aqui é 1 metro, é o comprimento. Sim, mas é um quadrado, né? Quer ver? Vamos achar isso aqui, ó. Vai na caixa, base quadrada, tá aqui no início, ó. Vamos marcar aqui, ó. A base quadrada. Se a base é quadrada e o lado do quadrado é 1, a área da base é 1 metro quadrado. Podemos escrever aqui, né? A área é igual a 1 metro quadrado. Nós já sabemos pela informação lá do que é dado no problema, né? Então, a área é 1 metro quadrado, então a altura vai ser simplesmente numericamente igual, né? A altura não é igual ao volume, tá, gente? Mas aqui é numericamente, né? Então, H... Por que esse H tá minúsculo? H, ué... Que coisa, né? Tem hora que não dá certo. H é igual. Tá aqui, ó. H é igual volume sobre área, e a área é 1. Então, H é igual a V, numericamente igual a V, né? Então, simplesmente aqui, ó, nós vamos obter a expressão para H substituindo este valor, né? Esse valor. A mesma coisa aqui, né? Esse V0 vai ser o quê? Só você fazer a mesma coisa aqui, ó, né? Vai ser o quê? V0, você põe aqui, ó, a altura inicial, né? A altura inicial, H0 vai ser igual a V0 sobre A, mas a área é 1. Então, H0 é igual a V0. No lugar de V0, você vai colocar H0, tá bom? É isso que você vai fazer aqui, então. Se o A fosse diferente, né, ia dar uma relação, tipo assim, A fosse igual a 2, né? Aí ia ficar H igual a V sobre 2. Aí você substitui aqui o quê? V é igual a 2H. Então, você ia ficar 2H, né, 2H0 e assim por diante. Mas aqui foi H igual a V, então é direto, né? Ficou simples de fazer. Certo? Ficou bem simples de fazer. Então, vai ficar assim, ó. H de V você vai colocar o H, então H de V0 você vai colocar H0. H0. Tranquilão, né? Se H é igual a V, quando V for igual a V0, H é igual a 0, simples. Vai ser mais aquela quantidade ali. 10 elevado... Então, H é igual a 0, mas 10 elevado a menos 2 vezes T. Então, agora você vai substituir isso aqui no alto, né? No lugar de pressão. Então, você vai escrever assim, né? Substituindo na equação da pressão. Substituindo na equação da pressão, como é que vai ficar? Você escreve agora. P é igual. Aí aqui o μg é uma constante. Qual é? μ é a massa específica da água e G também é constante, a aceleração da gravidade local. Não está mudando, nem μ nem G. O que muda é H. Então, no lugar de H, você vai escrever aquilo tudo ali, ó. H0 mais 10 a menos 2T. Ok? Então, é isso aqui.
Então você tem aqui, ó, a função da pressão, né? A função do tempo, né? Então esse 10 menos 2 é simplesmente um número constante, né? Então isso aqui também, o μg também é constante. Se você quiser multiplicar, não tem problema, vai ficar μgh0 aqui, né? μgh0, que é a pressão inicial, né? Só tá lendo lá do teorema de Stevens, né? μgh0 é a pressão inicial, né? Porque a altura é h0. E essa parcela aqui vai ficar 10 menos 2 vezes t, μg, né? Se multiplicar aqui por μg, que é o acréscimo de pressão devido à queda de água ali, né? Devido à vazão de água, tá? Então é isso. Isso aqui é uma função de quê? De primeiro grau, segundo grau, primeiro grau, né? Porque você tem um t aqui, ó, simplesmente elevado a 1 multiplicando um coeficiente, né? Que é uma constante. Então é uma função de primeiro grau. Então tá, feito isso, você já faz o gráfico. Só que para fazer o gráfico você precisa do t inicial, você tem, né? T igual a 0. T final você tem, 20 minutos. Você sabe que o gráfico é linear, não vai ser parábola em nenhum outro formato. É linear, então é uma reta. Você sabe também como calcular a pressão inicial e final, né? Sabe calcular? Vamos calcular? Vamos lá. Vamos lá. Como eu já tenho a equação, vou usar a equação. Se você não tivesse, o que você faria? Calcularia a quantidade de água que tem aqui, tá vendo? A quantidade de água está aqui, ó. Fácil, né? Quantidade de água final, você fala assim, bom, o volume é esse, tá vendo? O volume é esse aqui, ó. 10 a menos 2 metros cúbicos por minuto. Então, em 20 minutos, cresce quanto? Só multiplicar por 20, aí você vai ter o volume final, né? Como a área é 1, o volume final corresponde à altura final, né? Porque você vai pegar volume, dividir pela área para achar a altura, né? Pegar o volume, dividir pela área, é 1 metro quadrado, então vai dar o mesmo valor que você achou, tá? É isso, deixa eu apagar esse amarelo que ele sai do lugar, né? Prontinho, eu vou usar a equação, já que eu escrevi, vou usar. Qual o valor da pressão inicial? A pressão inicial vai ser igual. Esse aqui, ó, μgh0. μgh0. Vamos substituir os valores agora. Quais são? Mi é da água, né? É 1 grama por centímetro cúbico, que equivale a 10 a terceira, né, quilogramas por metro cúbico. Você tem que aprender a transformar isso aí, tá? Pode decorar aí, 1 grama por centímetro cúbico equivale a 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Na avaliação vou perguntar, assim, por que 1 grama por centímetro cúbico equivale a 1000 quilogramas por metro cúbico? Você vai ter que mostrar isso, tá? Então faça aí no seu caderno essa transformação para você saber de onde veio. Aqui a gente já está aplicando o resultado. Então 1 grama por centímetro cúbico equivale a 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Já substituí ali. E o G? No sistema internacional, G igual a 10. Então vezes 10. Vezes a altura inicial. Vamos lá, a altura inicial está aqui, ó, 10 centímetros. Equivale a quantos metros? Você tem que saber também, divide por 100, né? Centímetros significa a centésima parte do metro. A centésima parte do metro. Então, 1 metro dividido por 100. Então, 10 centímetros é 10 vezes a centésima parte do metro. Centésima parte do metro significa 0,01 metro. Então, é 10 vezes 0,01, que é igual a 0,1. Está aqui, ó. Então, essa é a altura inicial. Então, com isso aqui você calcula a pressão inicial. 10 vezes 0,1 dá 1, né? Vezes 10 a terceira, 10 a terceira. Então, a pressão inicial é 1,0 vezes 10 a terceira, ou simplesmente 10 elevado a 3, tá? Então, tu faz. Pode escrever simplesmente 10 a terceira. Esse 1 aqui na frente não é necessário. Qual a unidade disso aqui? Pascal. Pascal. Bom? Ou Newton, né? Pressão, né? Newton por metro quadrado, não é assim. Você veja, como é que eu sei que está já no sistema internacional? Como é que eu sei que o resultado já é Pascal? Porque eu usei todas as grandezas no sistema internacional. Por isso que a gente faz a transformação, gente. Para que o resultado, se você usa todas as grandezas no sistema internacional, o resultado já vai estar no sistema internacional. Tá bom? Então deu isso aqui. Essa é a pressão inicial. Vamos calcular a pressão final? Pressão final. Isso é igual a quanto? Aqui a fórmula vai ser a pressão inicial, está aqui, tá vendo? É o único que eu vou calcular. μgh0 é o mesmo. Já está calculado, então vou escrever aqui. 10 elevado a 3
mais o que? Aí vamos substituir agora aqui, ó, 10 a menos 2, né? 10 a menos 2, né? Veio lá da vazão, lembra? 10 a menos 2, vezes mi, novamente, né? O 10 a terceira. Então escreve aqui 10 a terceira, 10. Eita, sumiu aqui. 10, cadê o negócio? A terceira. Então vamos lá, vamos de novo. O MG 0 está aqui, ó, 10 a terceira. Mais 10 menos 2 está aqui embaixo. O Mi 10 a terceira. O G 10 de novo, né? Então vamos lá, coloco aqui de novo, vezes 10, vezes T. Né? Vezes T. Tá aí. Tá aqui então. Só fazer essa conta. Quanto é que dá 20 aqui? Vai dar 10 a terceira, né? Vai dar 3, né? Legal. Eu faço aqui, né? Porque esse 20, esse 10 que está aqui, ó, multiplicando 2, né? 2 vezes 10, 20. 10 vezes 10 a segunda, 10 a terceira. Então vai ser 2 vezes 10 a terceira, mais 10 a terceira. Podendo até escrever isso aqui, mas vai dar muito trabalho. E 2 vezes 10 a terceira, mais 10 a terceira, vai dar 3 vezes 10 a terceira. Ó. Então essa é a pressão final. Qual a unidade? Pascais, né? Pascal a unidade. Aqui não se escreve plural assim não, tá? Pas, não, é PA só, não tem plural, tá? O nome da unidade não tem plural, quando você fala pascais, ok, mas o PA aqui é PA mesmo. Então essa é a nossa pressão final, tá? Isso tudo para fazer o gráfico, né? Então vamos fazer o gráfico. Vamos fazer o gráfico, você pode traçar uma linha vertical, uma linha horizontal, né? Vamos fazer aqui rapidamente, né? Uma linha vertical. Esse é o nosso eixo da pressão, tá? Uma linha horizontal. Esse é o nosso eixo do tempo. Então você pode escrever aqui, né? Você pode escrever aqui uma escala de tempo. Então aqui vai ter que ter tempo, né? Você pode botar o tempo aqui em minutos, né? Você escreve assim, tempo em minutos. Aqui no alto, você vai escrever pressão. Cadê? Pressão. Eita, tá dando errado aqui. Pressão em Pascal. Bom? Pressão em Pascal. Aí você pega esse aqui e coloca lá. Então, aí, pressão em Pascal, tempo em minuto. Bom, qual foi o menor tempo? 0, né? Nós começamos lá a observar do 0. E o maior tempo? 20. Então, vamos colocar o 20 ali. Então, você coloca o 20, cadê? Aqui, ó. Em qual lugar? Aqui no finalzinho, né? Logo aqui, ó. Opa, aqui tá errado. Que merda é essa aqui? Que é só minutos. Tempo em minutos. Botei tempo em 20 minutos. Aqui, ó. Aqui 20. Né? 20 o quê? Você precisa escrever minuto? Não, né? Que é 20 minutos. Minutos tá aqui, tá vendo? Eu tô dizendo que esse 20 aqui é o tempo em minutos, né? O instante em minutos. Então agora nós vamos fazer o eixo vertical. Nós também começando aqui a pressão do 0, né? Pode botar um 0 aqui, mas a pressão inicial não é 0, né? Ela já tem um valor. Aqui, ó. Pressão inicial é MGH0. Onde que eu anotei a pressão inicial? Está aqui, né? 1 vezes 10 a terceira aqui, ó. Essa é a pressão inicial. Pressão final 3. Então vai de 1 para 3. Então a gente pode fazer, se quiser fazer uma escala aqui, você pode. Né? Dá uns tracinhos aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer os tracinhos. Pronto. Então 0, 10, 20. Se quiser escrever 10 aqui, pode. Ok? Então tá pronto. Só falta agora traçar o gráfico, né? Já fez as escalas, fez os eixos aqui, escalas, as unidades, né? Agora vamos traçar. Bom, o que acontece? O gráfico vai começar em 1, né? 1, já deu errado aqui meu negócio. O gráfico começa em 1, eu vou fazer fora, senão puxa a linha, né? Aqui, ó, tá vendo? Faço fora, depois joga ela lá. Começa em 1, vai subindo,
vai chegar lá um pouquinho aqui, vou chegar no 3 aqui, ó, nessa altura, pegando 20, né? Só para passar um pouquinho, que ele está deslocado ali, agora eu chego para a posição dele, ó. Tá até torto, né? Você faz aqui, ó. Tá até torto. Até bom fazer o tracejado, né? Para ver. Aí no seu caderno você vai fazer melhor, né? Fazer melhor do que eu. No computador, usando esse recurso aqui que eu estou usando, e acaba dificultando. É claro que no computador tem programas próprios para isso, né? Como o ideal é você fazer no caderno, porque numa prova você não vai ter o recurso para usar, né? A não ser que fosse um trabalho, né? Fazendo um trabalho você pode usar os recursos. Tem programa, posso até mostrar um ali, né? Para você ver. O objetivo é aprender, né? Não é só encontrar a resposta de um problema. A questão aqui é você aprender. Então, tudo que eu estou falando foi um monte de coisa aqui, tá vendo? Você aprender o que é a vazão, né? Às vezes não sabe o que é. Então, eu estou falando o que é a vazão. Por que o gráfico é uma reta, né? Isso tudo eu falei, ó, começa em 1, tá vendo? Não começa no 0. Começa em 1, vai até 3. Então, esse é o nosso gráfico. Eu já fiz tudo aqui, ó, praticamente. Só está faltando o finalzinho para adiantar, senão demora muito, né? Então fica aqui, ó, pressão, força sobre a área, né? Eu quero calcular a pressão, letra B, tá? Pressão aqui no fundo. Então tá, o que você tem aqui? Qual é a força? É a força que o líquido exerce lá no fundo no instante 20, tá vendo? Instante 20. Então você vai calcular a pressão no instante 20. A pressão no instante 20 está aqui no gráfico, ó, no instante 20 minutos, a pressão é 3 vezes 10 a terceira. Então você vai pegar aqui, ó, a força lá na base, chama de FB, vai ser o quê? Pressão, né? Usei a forma, pressão, força sobre a área. Então, força é pressão vezes a área, tá? Então, força, pressão vezes a área. Então, você vai pegar a pressão, 3 vezes 10 a terceira, e multiplicar pela área, que é 1, né? 1 metro quadrado. Então, dá 3 vezes 10 a terceira. Pressão lá no fundo. Agora é que é a pressão nas laterais. Então, vamos olhar aqui nas laterais, depois dos 20 minutos. Então, já encheu de água aqui, ó. Se você calcular aqui, qual é a altura, né, que vai ter aqui? Vamos calcular aqui a altura. A altura final aqui é 20, né? É igual à altura inicial, pode até escrever aqui, né? Embaixo escreve H é igual a H inicial, né? Que é 0,1 mais 10 menos 2T. Então, na hora que você substituir o 20 aqui, você vai ter a altura no instante T igual a 20. Qual é a altura final? Vai ser 20 vezes 10 menos 2 mais 0,1. 20 vezes 10 menos 2 dá 0,2. Mais 0,1, 0,3. Então, depois de 20 minutos, a água vai estar já atingindo aqui 30 centímetros, né, da base. Você vai ter 30 centímetros de altura ou de profundidade aqui, né? Ok? Então, 30 centímetros ou 0,3 metros. Então, essa é a altura da água após 20 minutos, tá? Então, bom, a questão é a seguinte, na lateral aqui a pressão varia. Então, você lembra, você vai ter 30 centímetros de água, né? Então, a pressão aqui, à medida que você vai descendo, ela varia de quanto até quanto. Aqui no alto, a pressão hidrostática, tá, gente? É a pressão somente da água. Então, no alto, aqui, logo no nível, na superfície da água, você pode considerar que a pressão aplicada pela água na parede é zero. À medida que você vai mergulhando, a pressão vai aumentando. Então, a pressão que inicial, no início, aqui na superfície da água, é zero. Ah, mas tem a pressão atmosférica. Sim, mas nós estamos só contando aqui a pressão da água. Existe a pressão atmosférica, mas a pressão só da água, sozinha ali, é zero. Se você somar com a pressão atmosférica, vai dar 1 atmosfera, ok? Então, só a pressão hidrostática aqui no início, na superfície da água, quando tiver, né, 30 centímetros de água, vai ser zero. À medida que você vai mergulhando, chega cá no fundo, ela vale quanto? Está aqui, lá no fundo ela vale 3, né? 3, né? A pressão da água no fundo. Esse gráfico, lembre-se, esse gráfico é a pressão da água no fundo do recipiente, à medida que a água, né, foi sendo colocada no gráfico. Então, no tempo 20 minutos, a pressão é 3 aqui no fundo, né? No fundo é 3. E lá na superfície, a pressão da água é zero, porque não tem água acima da superfície da água. Então, a pressão hidrostática é zero. Então, começa a pressão na superfície da água como sendo zero, só a pressão hidrostática, né? Claro que já tem a pressão atmosférica, repetindo, mas só a pressão hidrostática é zero. À medida que você vai mergulhando, vai aumentando até atingir 3 vezes 10 a terceira. Então, qual é o valor médio? Se o crescimento é linear, né, a pressão vai crescendo de forma linear. Qual o valor médio que
em função aqui, né, dessa variação linear, qual o valor médio? Começa em 0 e termina em 3. Então, a meia altura você vai ter o valor médio, né? Então, vai ser 0 mais 3, 3 dividido por 2,5. Então, a média das pressões aqui na lateral é 1,5. Quando está cheio de água até 30 centímetros, tá? Fica atento. Não estou falando desse caso inicial. Estou falando T igual a 20 minutos. Então, isso aqui já está cheio até 30. Então, na face lateral, a pressão média é a metade do valor máximo. Então, aqui você vai colocar metade do valor máximo, 1,5 vezes 10 elevado a 3. Então, elevado a 3, tá bom? Vezes a área. Qual a área da lateral ali? Aqui é a área da lateral. Então, qual a área da lateral ali? Aqui é a área da base, tá vendo? A área da lateral, a gente vai ter que calcular, né? Então, vamos lá. A área lateral vai ser a área da base ali. Não lembre-se que agora a gente está falando de um retângulo aqui, né? Lateral. Então, a base aqui é 1 também, né? 1 vezes 0,3 de altura. Ok? A altura não é 0,3? Então, base 1, altura 0,3. Então, você vai colocar a área da base aqui. Você põe entre parênteses para chamar a atenção que isso tudo aqui é a área lateral, aliás. Né? A área lateral. Então, vai ficar aqui, ó. A base tem comprimento. A base é igual a essa aqui, né? Tá vendo? Você está colocando essa área aqui, tá? Em contato com a água, até 30 centímetros. Então, a base é 1, a altura vai ser 30, né? Que é 0,3. Então, vai ser 1 vezes 0,3. Então, 1 vezes 0,3, que vai dar 0,3 mesmo. O FL é igual a 1,5 vezes 10 a terceira, vezes 0,3. Eita, conta difícil de fazer mentalmente, né? Então, vai ser 0,15 vezes 3, dá 0,45, né? 45 vezes 10 a terceira, ou 4,5 vezes 10 a segunda, né? E fica no seu critério, né? Vamos escrever na notação científica, vai ficar 4,5 vezes 10 a segunda, com a pressão, né? Pressão na força. Newtons, né? Isso aqui corresponde aqui a 450 newtons. No fundo era quanto que a gente calculou? 3 vezes 10 a terceira é 3.000, né? Aqui, ó, no fundo foi 3.000 newtons. Na face lateral, 450 newtons. Ok? Então é isso aí. Calculamos o fundo. O fundo não, a força no fundo e a força na lateral. Então está feita a letra B.